Oi, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o clássico da ficção científica O Homem Invisível, de H.G. Wells, publicado lá em 1897. E eu vou aproveitar, é claro, para falar da nova adaptação cinematográfica que está nos cinemas. Nesse livro aqui a gente vai conhecer um homem, o nome dele só é revelado lá pela metade do livro. Aqui ele é um pesquisador experimental e ele vai descobrir, é claro, uma fórmula, um jeito, uma maneira de ficar invisível. No início do livro ele chega numa cidade pequena e ele chega vestido de paletó, de óculos estranhos, cheios de atadura, que nem aqui na capa, de chapéu. As pessoas da cidade, obviamente, acham aquilo meio estranho, mas ninguém ousa perguntar nada porque acham que ele pode ter sofrido algum acidente, que ele pode estar deformado ou algo do tipo. Só que, na verdade, todas essas roupas e ataduras foi a forma que ele achou de ficar visível. Então, ele se hospeda numa pensão, só que ele é uma pessoa rude, é uma pessoa que não vai se comportar bem, e as pessoas vão acabar, então, descobrindo esse segredo dele, descobrindo que ele é um homem invisível. E por causa de tudo isso, dessas confusões, ele acaba sendo perseguido. Então, no livro, a gente vai acompanhar aí um momento considerável de fuga. Até que ele vai parar na casa de um colega dele de faculdade. E é nessa hora que a gente vai realmente descobrir por que ele se tornou invisível e como que ele se tornou invisível. E a gente percebe também que ele não tem aí as melhores intenções com isso. Como eu falei, né, ele já não era uma pessoa assim muito querida, e aqui, de fato, nessa hora a gente vê que realmente ele é muito prepotente e conseguir, ficar invisível é realmente uma genialidade. Ele acha que com isso ele vai ter muito poder, e aí me lembra um pouco o caso do Victor Frankenstein também. Só que ele descobre que não tem apenas coisas boas com a invisibilidade, mas sim coisas ruins também. Por exemplo, para ele se manter invisível, ele precisa ficar pelado. Só que a gente sabe que na Europa, o frio é muito frio. Então, como é que ele vai ficar andando pelado por aí? Se tá nevando ou se tá chovendo, o corpo dele começa a tomar forma, e as pessoas começam a enxergar ele. Além disso, ele também deixa pegadas na neve, na lama. Então, não é assim a coisa mais simples do mundo e mais maravilhosa, se tornar invisível. E é claro que com toda essa personalidade dele, com todo esse segredo, o livro vai levar aí para o confronto final. O livro é basicamente isso, vocês podem ver que ele é bem curtinho, então é uma leitura rápida, não é uma leitura difícil. Às vezes a gente pensa, como é um livro muito antigo, ainda de ficção científica, pode ser algo que demore, ou que demande mais concentração, não sei. Mas não, é bem simples mesmo, a história é simples, é sucinta. Acredito que para a época a história tenha sido bem impactante, mas hoje em dia parece que falta algo, sabe? Eu tava esperando muita coisa, não sei se por ser do H.G. Wells, se por todo mundo falar, super bem. É realmente um ótimo livro, mas eu esperava um pouquinho mais. E o H.G. Wells, pra quem não sabe, também fez A Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo. E eu não li nenhum deles, só li esse aqui. Então se você leu mais alguns desse autor, me deixa aqui nos comentários. Agora falando então da adaptação de 2020, antes disso já tiveram outras adaptações. A primeira delas foi uma em 1933, eu não assisti, mas eu vi algumas partes, algumas cenas até aqui no YouTube mesmo, e pelo que eu percebi, essa adaptação de 1933 é a mais parecida com o livro do H.G. Wells. E essa adaptação, essa releitura de 2020, tem direção do Leigh Whannell, eu não sei se assim se pronuncia, mas eu sei que ele é co-criador dos Jogos Mortais, eu adoro Jogos Mortais, então eu estava aí com uma expectativa um pouco alta. E para aumentar a minha expectativa, ele trouxe aí a Elisabeth Moss como nossa atriz principal, e a Elisabeth Moss, ela fez Mad Men e faz The Handmaid's Tale, e ela tá sempre maravilhosa, então eu não esperava nada mais, nada menos do que uma atuação excelente aqui, E essa nova releitura acertou em cheio em transpor e transformar e criar, uma nova história em cima aí desse conceito de invisibilidade do H.G. Wells. E como eu disse, no livro parece que ficou faltando alguma coisa, o que acabou não acontecendo nessa adaptação, porque além de ter esse conceito da invisibilidade, eles trouxeram também um assunto que está sendo super comentado, que sempre esteve presente, mas não
nunca tão comentado como está sendo agora, que é o relacionamento abusivo. E diferente do livro que traz o Homem Invisível como personagem principal, aqui a nossa personagem principal é, na verdade, a Cecília, que é a esposa do homem que vai se tornar aí o Homem Invisível. Logo no início do filme, a gente vê que a Cecília, né, que é interpretada pela Elisabeth Moss, ela tá fugindo dele, ela tá fugindo da mansão onde eles vivem. Ele é um cientista milionário. A gente vê que ela tá extremamente aflita, em pânico. E aí a gente descobre que ela sofre, né, que ela vive aí num relacionamento abusivo, que ele abusa dela tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, ela achou aí uma maneira de escapar disso, né? De tentar escapar disso. E a Elisabeth, como eu falei, é maravilhosa e ela consegue transmitir, né, essa aflição, essa agonia, esse pânico que ela tem do marido muito bem. E a Cecília, ela fica tão apavorada, tão em pânico, que ela não consegue sair de casa. Alguns dias se passam e, aparentemente, o marido dela cometeu suicídio. Então, finalmente, né, ela vai se sentir aí livre e tudo mais. Só que o problema é que ela continua sentindo a presença dele de alguma forma. E a gente, é claro, sabe que ele achou uma maneira aí de se tornar invisível. E essa maneira que achou de se tornar invisível no filme é bem diferente da maneira lá do livro do H.G. Wells. Essa maneira do filme é muito mais moderna, muito mais atual, vamos assim dizer. Tanto ela quanto a gente começamos a sentir, então, essa presença. E o mérito, né, de fazer a gente sentir isso é muito dos movimentos de câmeras, dos enquadramentos. Tem horas em que ela tá na cena e tem um espaço vazio, como se coubesse alguém nesse espaço, como se tivesse alguém nesse espaço, só que não tem ninguém, mas ao mesmo tempo tem, só que essa pessoa tá invisível. Então esses enquadramentos fazem a gente sentir com que realmente tem alguém ali junto com ela. Tem outros enquadramentos que parecem que tem sempre alguém observando ela, perseguindo ela. Só que tem horas que, de alguma forma, o Homem Invisível faz questão de fazer com que ela perceba, assim, que ele está no ambiente. E aí, ela vai tentar contar para os amigos, mas ninguém acredita nela. E, como sempre, a mulher é taxada como louca. Mas, nesse caso, fica realmente um pouco absurdo, porque ela disse que o homem está invisível. Quem que vai acreditar que alguém vai se tornar invisível? E aí fica uma confusão e a gente começa a ficar aflito por ela, sentir pena dela. E alguém precisa acreditar nessa mulher. E aí, mais uma vez, a gente vê, né, a Elisabeth Moss brilhando, porque ela consegue transmitir pra gente esse medo, essa repressão, mas também ela consegue transmitir depois e passar pra gente uma Cecília muito determinada, uma Cecília muito forte. E como eu disse, por causa dessa atuação, por causa da direção de fotografia, faz com que seja um terror psicológico muito sufocante, muito angustiante. Tem umas pequenas coisinhas e até certos clichês que me incomodaram um pouquinho, mas eu acho que tá sempre aí, na maioria dos filmes de terror, tá presente, né? Que é aquela coisa de como é que a pessoa não fez isso? Era só fazer isso, sabe? Assim, essas coisinhas que me incomodaram um pouquinho, mas não fizeram com que estragasse a experiência de jeito nenhum. Já tem outros clichês, né? Que foram usados aí de forma bem legal e que funcionaram muito bem com a história. Então vale muito a pena você ir no cinema assistir. Se caso você já tenha passado por alguma situação de relacionamento abusivo, talvez o filme traga aí alguns gatilhos, então é melhor, né, tomar um certo cuidado. Então eu fiquei muito feliz com o resultado dessa releitura, tendo como base a invisibilidade do H.G. Wells. Mesmo mudando tudo, mudando toda a história, ele não deixou de fazer as homenagens em relação à obra literária e ainda trouxe, né, o assunto do relacionamento abusivo, que é sempre muito importante a gente estar aqui discutindo e estar falando sobre isso. Então é isso, me contem aqui nos comentários se vocês já assistiram, o que acharam, se vocês já leram o livro. Se você tiver interesse em adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa edição que eu tenho aqui é da Zahar e ela é uma edição comentada, né? Então tem diversas notas de rodapé. No início tem uma apresentação muito legal, mas que se eu fosse você deixaria pra ler só depois de terminar o livro, porque contém aí uns spoilerzinhos. E no final também tem uma ordem cronológica da vida do autor. Então, essa edição aqui tá bem bonita e tá bem interessante. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram também, de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e vejo vocês no próximo. Tchau!